Audio Jungle. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eloy Oliveira. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Model-Based System Engineering com MATLAB. É um assunto bem interessante, está crescendo bastante esse assunto no MATLAB. Vem vindo novidades ano que vem. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Tem algumas novidades aí que são recentes, que são do ano passado e outras. A ideia, então, hoje a gente fala um pouquinho de Model-Based System Engineering, falar um pouquinho de como a gente trabalha isso com o MATLAB. Agradecer primeiramente o pessoal do Cube Design e a Silvia também da OpenCAD está aqui para nos ajudar. E vamos começar então esse assunto e as dúvidas vocês podem ir postando no painel de dúvidas. Eu posso ir respondendo, vamos tentar fazer um pouquinho mais dinâmico. Como ela vai ser um pouquinho mais extensa essa apresentação, então eu prefiro não deixar as perguntas tudo para o final. Assim que eu tiver uma oportunidade, a gente vai fazendo as dúvidas e respondendo, tá? Então vamos começar. O que a gente tem falado aqui? A gente vai tentar seguir esse assunto e vamos lá, introduzir. O primeiro problema da engenharia é qual problema estamos tentando resolver? A gente começa a fazer esse sketch. Eu quero resolver um problema. Normalmente a gente começa com essa ideiazinha desse papel de pão, né, que a gente chama. E aí, desse papel, a gente vai fazer o quê? A gente começa a escrever ele. Vou fazer uma arquitetura em PowerPoint, vou escrever os requisitos em Word, funções em Excel, e aí começou a vir aquele problema. Como que a gente vai trabalhar com isso? Vamos começar a modelar, vamos trabalhar com XML e fazer aquele monte de modelo e aquele monte de papel. E aí, de repente, você se depara o seguinte, a gente precisa modelar. Como que a gente vai pegar todo aquele requisito, milhares de requisitos, e fazer um modelo disso, ou fazer um protótipo, ou fazer alguma coisa. Aí começa o problema. Por que o problema? Porque o modelo é difícil? Às vezes não, o modelo é simples. Mas você não consegue garantir que todos os seus requisitos estão sendo cobertos. E aí começa um dos grandes problemas da engenharia, que é a maioria dos erros será que todos os meus requisitos estão cobertos? Será que o meu requisito está certo? Então a gente precisa tentar modelar. E a modelagem ela é a ponte entre aquele primeiro papelzinho para conferir se está tudo certo, se aquela descrição está correta e garantir a rastreabilidade dos nossos requisitos e garantir que está sendo tudo coberto. Bom, tem diversos processos de desenvolvimento de engenharia no mundo. Não é um só. O diagrama em V é um dos mais usados. Tá? É um design típico que você começa com os requisitos de alto nível e vai traduzindo isso para designs detalhados, codificação, e você vai testando isso em diferentes pontos. E a gente tem que trabalhar com requisitos, ou seja, é necessário a gente comunicar os requisitos, é necessário a gente escrever os requisitos para que a gente possa rastrear se tudo está sendo implementado e garantir que tudo foi verificado. E aí a gente consegue fazer tudo isso e desenvolver, tá? E decompor. Mas e se eu tiver um requisito errado ou incompleto? Muitas vezes a gente pode cair em problemas que o projeto pode não atender a necessidade do cliente, o projeto pode não funcionar como esperado, que ele está faltando requisito, e muitas vezes também ele pode exibir um comportamento não intencional, ou seja, o requisito é inconsistente. Você pode ter ali requisitos que simplesmente você não consegue atender. Nos satélites, por exemplo, dependendo do requisito que você tiver, dependendo do componente que você comprar, por exemplo, uma roda de reação, você não consegue, com a roda de reação, cumprir aquele requisito só. Você vai ter que derivar esse requisito em outros requisitos.
E aí você tem vários problemas que podem acontecer. Então, a ideia desse webinar aqui é a gente mostrar como que a gente vai sair dos requisitos ao projeto Simulink. A gente vai falar um pouquinho disso, ou seja, como que a gente vai fazer essa ponte aqui entre os requisitos, fazer a estruturação, arquitetura, análise, até a gente chegar no componente, que é o que a gente chama de quando a gente vai simular mesmo. Hoje, a gente tem diversas ferramentas aqui dentro do Simulink. Uma delas é o Simulink Requirements, que é a ferramenta de requisito que a gente consegue trabalhar com requisitos muito bacana, pegar requisitos do DORS, pegar do Word, pegar do Excel, importar, fazer rastreabilidade. E a gente tem também uma ferramenta que começou na versão 2019A, que é a System Composer. Ela veio para fazer aquela bridge entre o requisito e o modelo de simulação. Ou seja, ela faz essa bridge aqui. Antes a gente vinha daqui do requisito direto para o modelo de simulação. Hoje não. Hoje a gente tem uma que a gente vem do requisito, faz a arquitetura do modelo e depois a gente pula para o modelo, e tudo com rastreabilidade. Então a ideia é a gente mostrar como funciona esse processo para facilitar e ajudar vocês durante o desenvolvimento de vocês da competição. Então vamos dar um overview bem legal sobre Simulink Requirements. Tá? O que é o Simulink Requirements? Ele é uma ferramenta de requisito. Ele não é. Ele vai fazer, pode trabalhar com requisito, criar, gerenciar, rastrear, requisitar modelo, gerar os códigos dele e test cases e tudo mais. Tá? Bom, o Simulink Requirements é isso aqui. Os requisitos do autor ou visão externa. Por exemplo, se você cancelar o botão switch do required drive, should be set to hack mode cancel. Isso aqui é, por exemplo, um dashboard. Aí a gente tem que fazer o quê? Rastrear, projetar, codificar e testar tudo isso aqui. Como que isso aqui funciona? Então a gente vai colocar os requisitos lá no nosso modelo. Então se vocês observarem, isso aqui é o modelo Simulink, tá? Isso aqui é o link do requisito no modelo Simulink. E aí a gente consegue projetar. Por que a gente faz isso? Porque aí a ferramenta vai fazer o quê? Vai identificar para a gente se o requisito foi implementado e a gente tem a opção de mostrar para ver se o requisito foi verificado. E aí a gente começa a ter esse relatóriozinho aqui, que é implementado, justificado, não, ou total. E se a gente mudar, a gente tem aqui a rastreabilidade de mudança. Qual foi a revisão, qual foi a revisão armazenada atual, a timestamp, a gente pode fazer um clear. Então tem toda uma gama de ferramentas que a gente pode trabalhar e identificar sobre os modelos. Para a gente trabalhar no Simulink, a gente tem que entrar com essa ideia de perspectiva. No modelo de Simulink, a gente tem, no MATLAB, né, a gente tem essa visão aqui. Aqui a gente tem os modelos, e isso aqui é a perspectiva dos requisitos, ou seja, a gente pode trabalhar integrado. Aqui azulzinho é o que foi implementado, aqui é o que foi verificado. Então a gente pode simplesmente fazer um drag and drop, depois eu vou mostrar isso para vocês na prática, puxar aqui e linkar o requisito. Aí ele fica linkado, esse aqui mostra ele linkado aqui. Aí a gente tem essa rastreabilidade do que foi implementado e a gente pode mudar o status dele que foi verificado e testado e outras coisas mais, por notes, por keywords e outras coisas. Essa outra visão do lado direito, essa aqui é a visão do editor de requisitos. É a mesma visão, só que ela é um pouquinho mais expandida, ela é um editor mais autônomo para trabalhar. Ou seja, a gente usa normalmente, eu quero criar todos os meus requisitos aqui, eu não quero usar o Word, nada. Você pode vir aqui no Requirement Editor e ficar criando os requisitos, criar hierarquia e tudo mais. Ou você pode usar ele para importar e exportar requisitos, trabalhar com os requisitos dentro do projeto, tá? Então esse aqui é o primeiro passo para entender como funcionam os requisitos dentro do MATLAB. Combinando o projeto de requisitos, é como eu falei, a gente pode entrar e sair das perspectivas. Eu posso entrar
na visão aqui dos requisitos e colocar essa aba, eu posso sair dela, não, eu só quero ver o Simulink, eu não quero trabalhar com requisitos agora. Aqui é o que a gente chama de Badge Markups on Canvas, né? Que é onde a gente trabalha com o modelo. Aqui é o Requirements Browser, onde a gente vê um resumo dos requisitos. E aqui é o Requirements Property Inspector, onde a gente pode clicar no requisito aqui embaixo, onde no Requirements Browser, e aqui a gente tem a visão dele, pode fazer mudar a propriedade, verificar. Aí aqui, observem aqui embaixo, aqui, bem nesse pontinho, ele tem aqui os links. Implemented by driver SW request. Verified by driver SW request test. Aqui nesse caso aqui ele não passou, tá vendo? Tem um X aqui. Esse elemento aqui é um bloquinho do Simulink. Se eu clicar nesse azulzinho, ele vai automaticamente modificar essa visão e ir para o bloquinho. Depois eu mostro para vocês isso na prática. E aqui é o driver request. Aqui é o status, então a gente consegue ver esse status, ver esse status. Esse aqui é bem um resumo do que é os requisitos, tá? Então você tem a hierarquia, a visão de hierarquia, você pode criar e abrir conjuntos de requisitos. Eu quero criar um conjunto de requisitos, quero abrir um conjunto de requisitos, então você pode fazer tudo isso. Pode adicionar novos requisitos para essa aba, então tem que adicionar rapidamente e já linkar com o meu modelo. Eu posso fazer o status do rollup, se está implementado, justificado, ou se não tem link nenhum relacionado a isso. Posso ver o status do rollup, ou seja, verificar o status se ele passou, falhou, se é desconhecido ou se não tem nenhum teste relacionado a ele. Muitas vezes se verifica de que ele é relacionado a Simulink Tests. Depois a gente pode falar um pouquinho dele mais tarde. E aí você tem aqui a parte de Filter Research, que muitas vezes nossos projetos não trabalham. Se tiver 10, 20, 30 requisitos, tudo bem, mas na hora que você começa a ter centenas, milhares de requisitos, você vai precisar de um filter, porque começa a ficar complicado de gerenciar tudo isso. E aí a gente pode ver e editar os detalhes. Então você tem aqui o index, o ID, o custom ID, o summary dele, é o resumo, né? Então você tem o custom ID, o índice, o driver, a description, o rationale, que você pode mudar, pode pôr desenho, pode pôr coisinha, tudo aqui. Pode verificar e editar com texto. Pode ter keywords para facilitar a busca e outras coisas. Pode ter a Information Revision, que é aquilo que eu mostrei de revisão, qual a revisão que ele está, se vai para atual, não vai. E aqui o painel de links, tanto com o implementado como o verificado. E aí aqui a gente tem dentro do Simulink, como que a gente faz? A gente, por exemplo, esse bloco Driver SW Request implementa esse requisito Driver Switch Request Handle. Então você pode implementar e você pode ver qual é o requisito que ele implementa. Tá? Então se vocês observarem aqui, esse linkzinho aqui, esse pequenininho aqui, ele mostra que o bloco está linkado com o requisito. Então, se você vir aqui clicar nele, ele abre essa telinha aqui. Então, você consegue ver os detalhes do requisito. Aqui é uma annotation, você pode pôr as anotações dos requisitos, né? E aqui é a informação do link. Então, esse Drive Request está implementado. Tá? Então, essa é a ideia aqui. E aí a gente consegue estabelecer rapidamente a rastreabilidade do requisito. Esse é um videozinho funcionando. Você pode dar um show, que apresenta aquele lá. 2 cliques, ele abre a annotation. E aí você vê a annotation do seu requisito. Então é assim basicamente. Vou passar de novo. Tem um bloquinho Simulink, clicou nele, abre o requisito, pede para mostrar. Você clicou lá, ele mostra as annotations. Basicamente isso aí. Então você consegue estabelecer rapidamente a rastreabilidade entre o requisito e o modelo seu.
No Requirements Editor, essa parte é um overview, tá, pessoal? Está sendo um pouquinho rápido, mas depois a gente vai mostrar no MATLAB isso aí funcionando. É uma versão independente da perspectiva do requisito, então se ele inclui navegador, inspetor de propriedades e tudo mais. Ele tem um escopo mais amplo para ajudar você a organizar e gerenciar o conjunto de requisitos. Então, se você observar, ele tem aqui o conjunto de requisitos com os requisitos de sistemas, você pode trabalhar com hierarquias e tudo mais. Tem os requisitos, por exemplo, funcionais, você pode definir, esse aqui é um conjunto de requisitos funcionais, então você tem os requisitos, conjunto de requisitos de sistemas e o conjunto de requisitos funcionais. Quais os tipos de requisitos? Você tem os requisitos internos, que são criados no Simulink Requirement, e você tem os requisitos externos. Você pode importar como referência ou para modificações de fontes externas. O que quer dizer? Eu posso importar de fontes externas. Eu tenho lá no meu Word, ou Doors, ou Excel, ou algum outro, uma fonte lá, e importar esses requisitos diretamente. Então, assim, eu não preciso iniciar no Simulink. Se você tiver já os requisitos lá no seu Word, por exemplo, você pode vir e importar ele. E como referência e até linkar no documento, tá? Então tem como você linkar os requisitos lá no documento e deixar isso aí linkado para manter a restabilidade. E aí você pode acessar esses requisitos sem precisar ficar saindo de Simulink e outras coisas mais. Obviamente, tem um processozinho para poder fazer tudo isso aqui. Ele trabalha com esses níveis do, do Word e outras coisas mais. Uma das ferramentas muito usadas na indústria, que é o Doors, você consegue importar isso aí, inclusive por a nova geração Doors, que está mudando o paradigma aí, mas você consegue implementar e importar, desculpe, e ver informações, estabelecer, analisar a restabilidade, fazer navegação bidirecional, ou seja, eu posso clicar aqui no Simulink e ele entrar no Doors e no Word também, tá? Ele consegue fazer isso, entrar no Doors e fazer essa leitura e modificação e identificar mudanças e outras coisas mais. Qual que é o workflow do Requirements, então? Normalmente a gente divide em System Requirements, Low Level Requirements, Test Requirements, você tem lá os níveis do seu processo de desenvolvimento. Aí você vai, importa ele para dentro do Simulink Requirements, e aí você vai ter um read, somente leitura, né? E aí esse Simulink você vai implementar via o modelo do Simulink lá que você tem. E você pode verificar usando o Simulink Test, criando testes que você precisa fazer, usar artefatos de teste aqui e colocar se ele passou, não passou e outras coisas mais. Obviamente, depois você pode gerar o código C++ para implementar no target e outras coisas mais. Mas, obviamente, com a demanda crescente de engenharia de sistemas, e os sistemas ficando cada vez mais complexos, cada vez mais integrados e outras coisas, o pessoal viu assim, poxa, é legal, essa ferramenta ajudou bastante, mas tem um gap ali. Antes de eu sair do meu requirements aqui e ir para o Simulink, para o meu modelo, eu tenho alguma coisa aqui no meio. Eu tenho uma arquitetura para fazer. Eu ainda não estou pensando na solução, porque quando você está no modelo, você já está pensando na sua solução mesmo, né? E tem algumas coisas que eu quero que não são software. O Simulink vai gerar um software. Tem algumas coisas que é arquitetura do sistema. Tem a parte de CD, como que eu faço interface com todo documento, como que eu faço tudo isso. Pensando nisso, pensando nesse gap, veio o System Composer, que é fazer o quê? Design e análise de System Software Architecture. Então, o System Composer é uma ferramenta muito bacana e nova, que ela vem o quê? Ela foi lançada na versão 2019A, ela é para desenvolver modelos de arquitetura. Então, é um passo antes de você chegar lá no seu modelo. Você tem um passo. Eu quero desenvolver a arquitetura do meu sistema. Eu não quero desenvolver a solução ainda.
Ele requer o Simulink e as principais funcionalidades dele: desenvolver arquiteturas, integrar com os modelos de Simulink, fazer uso de modelo e packaging. Você consegue alocar e linkar desenvolvimento a requisitos, ou seja, você consegue linkar os requisitos de sua arquitetura ali, consegue compor documentação e informar a arquitetura sincronizada com o projeto dos modelos, ou seja, eu posso depois, eu vou mostrar para vocês como faz isso. Pegar cada elemento da arquitetura e ligar e linkar aquele elemento da arquitetura com o modelo. Tá? E aí fica um pouquinho mais fácil. E as funcionalidades adicionais, a interface simples para criar uma arquitetura e composição de arquitetura. Você tem visualizações diferentes, eu quero visualizar diferentemente. Você tem a parte de estereótipos e perfis, que eu vou mostrar para vocês o que, que é. E você consegue fazer análise de arquitetura integrada com o MATLAB. E aí você consegue, isso é uma coisa bem legal. Às vezes você não sabe o que, que você vai usar ainda. Eu não sei qual que é a roda de reação, eu não sei, por exemplo, qual que é o ampere-hora da minha bateria o mais ideal. É complicado, às vezes, você saber isso em um nível de desenvolvimento de arquitetura. Então, você consegue fazer diferentes análises. Ou, por exemplo, eu falo assim, ó, eu tenho a roda de reação que pesa X, eu tenho essa roda de reação que pesa Y. Então, eu consigo fazer análise de peso. Qual que é o peso total? Então, você consegue fazer esses tipos de análise. Tem 4 elementos básicos para você fazer a arquitetura do System Composer. Antes de eu começar, eu vou falar. Ele é muito parecido com o SysML. Então, o pessoal que conhece o SysML vai achar bem parecido. Os 4 elementos é componente, que ele é o componente que você pode, dentro do componente, criar portas de comunicação, ou seja, eu tenho porta que são interfaces, ou seja, eu tenho componente, porta, interface e conector. Esses são os 4 elementos básicos. O componente aqui descreve alguma coisa, algum componente. A porta ele é uma porta de entrada ou saída. A interface ela agrega o que está passando por essa porta. E o conector é o caminho do box do componente para a DOR, para a informação. Ou seja, esses são os 4 elementos básicos. Essa é a linguagem do modelamento arquitetural que a gente está falando. É isso que a gente tem que ter em mente. Componente, conector e porta. E o componente é legal que assim, você pode pôr componente dentro de componente, como se fossem subsistemas. Pode ir criando e colocando o seu sistema lá. Cada um desses elementos, você pode ter aqui os prototypes, que já a gente fala, os names, as tags e ir montando a sua arquitetura. E aí vem a primeira pergunta. O que faz uma box seja um componente de software ou elemento físico? A gente está falando de arquitetura, gente. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente não está falando só de software. A gente está falando de hardware também. A gente está falando de coisas físicas. Não é só software. O que faz a gente saber se é um software ou um elemento físico é o que a gente chama de stereotypes, ou seja, qual é o estereótipo que a gente vai associar, ou seja, qual é o metadado associado ao meu componente ou ao meu elemento. Então, isso é o que a gente vai ter, que vai começar a fazer a gente diferenciar. Ou seja, a gente pode criar estereótipos, por exemplo, eu tenho um componente de software, e aí eu posso criar as propriedades. Versão, release date, test harness, number, e associar isso aí. Ou a gente pode criar o estereótipo de um physical component. Ou seja, o release level, qual que é o meu supplier, qual que é a massa desse componente físico. Então, eu consigo criar estereótipos. E aí aqui, se você observar, tem um conjunto de estereótipos, que é o estereótipo profile. Tem aqui software control, physical component, componente de software e por aí vai. Então eu consigo criar diversos estereótipos e é isso que define o que aquele elemento é o quê, entendeu? Bom, então vamos lá. Como que a gente aplica o estereótipo? A gente vai lá depois eu vou mostrar tudo para vocês trabalhando no MATLAB. Então a gente aplica lá, tem o componente, um software. Ele tem aqui um estereótipo,
Então, esse estereótipo, eu associo o estereótipo aqui com o componente. Eu não preciso puxar, não, é só vir aqui selecionar e clicar, ele já está aplicado o estereótipo. E você pode aplicar nos elementos e ampliar essa linguagem arquitetural. Alguns outros conceitos utilizados pela ferramenta são model. O que é o Architecture Model? É a descrição do sistema que facilita a decomposição, análise, simulação e, finalmente, a implementação detalhada da arquitetura do sistema. Simplesmente manter a informação ou os dados organizados. Tá? Você tem as views, que é apresentar essas informações utilizando um estilo especificado. Você tem os diagramas, que é a visualização gráfica, tem tabular, árvore. O diagrama principal utilizado para a construção gráfica do modelo chamado Composition Diagram. E esses aí são os conceitos utilizados. Mas aí o pessoal pergunta, mas por que eu não posso usar só o Simulink? Esse é parecido, né? Eu não poderia usar? Um dos 4 requisitos que uma ferramenta de arquitetura precisa é que ela seja intuitiva para desenhar e extensível com regras, facilitar a análise para estudos comerciais, enfrentar complexidade com várias visualizações e ativar a implementação com Simulink. Esses são os 4 requisitos que nortearam o desenvolvimento do System Composer. Tá? Isso pode ser feito hoje, mas eles não são os conceitos iniciais do Simulink. Então, você não vai conseguir, por exemplo, no Simulink, ter o stereotype, fazer corretamente diagrama de ICD e outras coisas mais. Então, a ideia foi que a gente, no System Composer, trouxesse um passo antes ali, fazer o link entre o System Requirements e o seu modelo, o seu projeto. E aí veio o System Composer. Aí vem a pergunta, mas não é SysML? Os modelos, eles são super similares, tá? O que é mais similar é a alocação de requisitos, o diagrama de pacotes e diagramas paramétricos, tá? Mas ele não é o SysML, tá? O SysML, ele abstrai e descreve, principalmente utilizando Sequence Active Diagrams e State Charts e diagramas de Use Case. O System Composer, ele é um ambiente descrito pelo Simulink e a modelos Stateflow. Ele não diferencia o comportamento de nível de especificação abstrato e comportamento de design. E todos os ambientes podem ser simulados. Ou seja, se eu tenho um modelo, eu posso simular ele e analisar. Então, essas são as diferenças. Ele foi inspirado pelo SysML, mas eles são coisas diferentes, são parecidos, são usados para coisas parecidas, mas são coisas diferentes, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E só para vocês observarem, na versão agora recente, que é a 20B, acabou de sair, tem esses aí são os recursos, mais esses principais recursos que vieram no System Composer. Ou seja, a cada versão nova tem novas funcionalidades, novos recursos para a gente melhorar cada vez mais a ferramenta e melhorando. Bom, então, pessoal, vamos começar agora, então, Vamos entrar na ferramenta mesmo, tá? Isso aqui foi só um overview dela, mas agora a ideia é que a gente entre no MATLAB e comece a trabalhar com ele, tá? Não, eu vou entrar no System Composer agora. Ah, tá, ainda está no System Composer, tá. Mas eu vou entrar no MATLAB aqui. Se vocês não verem o MATLAB, a tela do MATLAB, vocês me avisem, que aí deve estar travada mesmo. Está travada a tela. Só um segundo aqui. Agora acho que foi. Vocês devem estar vendo o MATLAB. Acho que vocês perderam um pouquinho. Então deixa eu voltar aqui na tela que estava travada.
Bom, são os elementos básicos, o System Composer, que é a box. Os modelos, as views diagrams, as capacidades existentes. E aqui é os recursos mais recentes aqui, que foi a última coisa que eu falei, que são os recursos que são atualizados e os exemplos. Depois, se perder alguma coisa aqui, vai estar gravado e a gente pode disponibilizar essa apresentação aí para vocês, tá? Aí fica mais fácil. Bom, vamos entrar no exemplo. A ideia é que esse primeiro exemplo é a gente fazer o quê? É modelar um UAV. Depois, com esses exemplos, vocês podem pegar ele e adaptar para o seu Cube Design aí. Então, a ideia é a gente fazer o quê? Bom, vamos entender como vai funcionar esse System Composer, tá? Então, a gente vem no MATLAB aqui. Então, vamos lá. Para a gente iniciar o System Composer, ele usa o Simulink. Então, se a gente tiver Start Simulink, ele abre aqui, abre desse lado. Tá aqui todos os templates, né? E aí aqui embaixo tem, ó, System Composer. Aí se eu clicar aqui Create Model, ele vai abrir o System Composer para a gente aqui. Abriu. Essa é a cara do System Composer. Ele tem uma abinha aqui que chama Modeling, que é a barra principal do System Composer, do modelo. Então a gente quer fazer um modelo. Aqui, ó, tem os componentes que a gente quer. Então eu vou mostrar rapidinho esse aqui, depois eu abro um exemplo já composto e aí eu vou explicando para vocês. Eu consigo vir aqui, criar um adaptador, um componente de referência, um componente de variante, mais ou menos a mesma coisa, modelo de referência, modelo de variante que tem no Simulink, tem no System Composer. Então a gente clica aqui e coloca componente. Aí eu posso clicar e, por exemplo, falar Propulsion. Meu UAV tem um sistema de propulsão. Aí eu venho aqui e falo assim, ó, legal, meu UAV, além do sistema de propulsão, tem o Flight Computer. Tá, vamos manter esses dois por enquanto aqui. Opa, deixa eu fechar esse aqui. Tem o Flight Computer, certo? E aí, com o Flight Computer, eu tenho o quê? O que o Propulsion manda para o meu Flight Computer? Eu posso vir aqui, ó, puxar para cá. Tem aqui. Então, aí eu posso pôr aqui status, por exemplo, e ele entra aqui o engine status, por exemplo. Eu tenho, sei lá, status da potência, tá ligado? Vamos ver o power. Opa. Então eu tenho aqui, eu posso vir aqui power status e power status, por exemplo, ou fuel level, por exemplo. Beleza, essa aqui é a minha visão aqui do nosso projetinho aqui. Aí aqui, ó, tem interface, eu posso ver, e tem também, se eu vier aqui no environment, opa, se eu clicar com o botãozinho direito, por exemplo, aí fica legal. Vou vir aqui no botãozinho direito, e aí eu tenho essa abinha aqui. Eu posso fazer o quê? Se eu tiver requisitos, eu posso linkar requisitos. Se eu quiser, eu posso criar um modelinho.
Eu posso salvar com modelo de arquitetura, linkar algum modelo já existente e por aí vai. Então, isso aqui é a nossa coisa. A arquitetura view, se eu clicar aqui, por exemplo, em views, eu posso ver uma galeria, fazer um spotlight, eu posso criar um modelo de análise, posso editar e outras coisas mais. Só que para a gente ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir o demo do UAV. O pessoal que tem... Opa, tá aqui. Se o pessoal que tem aqui o simulito digitar SC example small UAV desse jeito aqui e dar um enter, ele vai abrir o exemplo do UAV para vocês. Esse exemplo está no site da Metrics e eu gosto de usar, ou está no doc também do coisa. Eu gosto de usar os exemplos da Metrics porque se esse exemplo depois vocês podem abrir aí e trabalhar com ele. Então, se vocês vierem no site da Metrics aqui, ó, é esse exemplo aqui, ó, Modeling System Architecture of Small UAV. Vocês podem abrir e ir trabalhando com ele. Olha lá. SC Example Small, ele vai iniciar isso aqui, o Simulink, e aí ele tem aqui, ó, um passo a passo, mas eu vou fazer com vocês esse passo a passo aqui, e aí tirando as dúvidas aí o pessoal tem. Tá abrindo o nosso modelo aqui. E é legal que esse modelo, esse Small UAV, ele usa o Simulink Project. O Simulink Project você consegue linkar com o GitHub, SVN e outras coisas mais. Então, ele abriu aqui. Esses warnings aqui é porque eu tinha aberto numa versão anterior. Aí no 2020A, eu estou com 2020B. Esse warning aqui não deve acontecer com vocês. Tá? Podem ficar tranquilos. Deixa eu ver. Tá um pouquinho lento. Deixa eu ver se o estereótipo entrou aqui. Não. Vou fazer o seguinte. Tá. Esse aqui é o Simulink Architecture. Deixa eu fechar esse projeto. Deixa eu reabrir ele. Como você pode encontrar o System Composer? Ok, eu vou mostrar para você novamente aqui. Tá abrindo. Deixa eu só terminar de abrir, eu já vou responder essa pergunta. Agora abriu. Ok. Como que você inicia o System Composer? Se você vier aqui em Home, por exemplo, ou em Apps, ou alguma coisa, você faz o caminho mais fácil. Você clica em Simulink, Start Simulink. Aí aqui dentro vai abrir essa tela aqui, ó, Simulink. Tá vendo? Aí você procura aqui System Composer. E aí você põe Architecture Model. Clicou aqui, ó. Aí ele abre o System Composer. Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Essa tela aqui é igualzinho do Simulink. Esse aqui é o System Composer. Só que para você trabalhar com o System Composer, você tem que vir nessa abinha aqui, ó, Modeling.
Tá vendo? Não tem segredo. É assim que você encontra o System Composer. Tá? Esse aqui é o exemplozinho. Então vamos lá. Tá aqui, ó, o modelinho que eu abri do System Composer. Eu posso vir aqui dar um Fit View. Então eu consigo trabalhar aqui. Ó. Então aqui no nosso System eu tenho o nosso sistema é um small UAV. Esse aqui é o componente que vai abrigar todo que eu quero modelar a minha arquitetura. Tá? Eu posso ter entrada e saída de dados também aqui. Tá? Eu posso ver ó, os comandos. Tem comando. O comando eu não vou modelar, então, arquitetura. Eu vou ter só uma entrada e saída, por exemplo. E a saída lá, dados de telemetria e data link. Esses dados aqui, então, é um dado que vai para uma antena, alguma coisa assim. Aí eu venho que começa. Eu tenho aqui um Flight Computer, tenho um Flight Support Components, por exemplo, tem um sistema de propulsão, tem a payload, que é a carga, e tenho o airframe, e aqui embaixo eu tenho o computador supervisório. Aí como que a gente faz? Aí, o ideal é a gente vai... como que troca os dados entre si? Então, por exemplo, o propulsion ele recebe o engine status, ele envia o status do engine, ele envia o fuel level e ele envia o power status e recebe o DT. O flight computer ele recebe os comandos GS que está aqui, né? Esse aqui, tá vendo? Envia o DT para propulsão, recebe o status engine, recebe o fuel, recebe o power, os comandos de luz, comandos de superfície de controle, carga, ele envia os dados de telemetria, recebe os dados de GPS, da DSB, envia a DSB, recebe os dados de AirData e assim por diante, tá vendo? Se você vier, vamos ver o Flight Computer aqui. Bom, Flight Computer. O Flight Computer ele faz tudo isso, mas como que a gente vai definir o que faz lá dentro? Porque se ele se só ele tem uma arquitetura. Então, se eu der 2 cliques, opa, aqui, ele abre o componente ou subsistema do Flight Computer. Então, se eu vim aqui, editei, cliquei 2 vezes, ele abre o componente aqui. E aí, o que tem? Ele tem a placa principal, a antena de telemetria e um case de proteção. E aí você começa a ver aqui. Bom, legal. Então vamos na mainboard. A mainboard ela tem um estereótipo. Ó. Observe aqui, onboard element. Ela tem uma massa, ela tem uma potência, ela tem um RF reference length, por exemplo. A telemetria é a mesma coisa, tem massa, power, que é uma antena de telemetria, e o protective case também eu tenho uma massa, alguma coisa. Se eu der 2 cliques, a mainboard ela aqui não tem nada, porque ela não deriva, ela tem uma placa-mãe. Eu não vou fazer assim, modelar o capacitor, o indutor, a placa, o circuito impresso, só se você precisar, mas não precisa. Eu estou falando aqui em questão de arquitetura, a mainboard. Tá? O que tem nela daqui? Daqui a pouco a gente entra em software. Aí aqui a telemetria antena, recebe um sinal de RF e essas informações aqui. Aqui a gente tem as entradas e saídas da mainboard. Tudo que entra na placa-mãe, na placa principal, tudo que sai da placa principal. O Protective Case, obviamente, não tem nada de entrada e saída. Ele é um elemento físico, entendeu? Então não tem entrada e saída. E como que a gente faz? Aqui, obviamente, o estereótipo já está implementado, mas a gente poderia, por exemplo, clicar em Add aqui, ó. Eu já estou com o meu estereótipo. Eu posso vir aqui, criar um novo, remover, ou criar ou editar ele. Então eu posso vir aqui, ó. Ele abriu a telinha de editar. Ele abre esse aqui é o meu System Composer Profile Editor.
Então, o onboard element, por exemplo, do UAV component, eu posso falar, criar vários estereótipos para o UAV component. Nesse caso aqui, desse exemplo, eu tenho três, né? O RF Wiring, o RF Connector e o Onboard Element. E o que são os estereótipos? Eu ponho um nome, ele é aplicado ao que? A um componente, a uma porta, um conector, a uma interface. Se ele tem uma base, ou seja, se ele tem um pai, se ele é um estereótipo abstrato ou não, qual que é a descrição, e aí eu posso vir aqui, ó, adicionar novo componente ou remover, e mudar a sequência, se eu quiser, por exemplo. Eu quero a massa em segundo, alguma coisa assim. Aí aqui eu escolho os tipos, se é double, booleano, inteiro, enumeration, alguma coisa assim. O nome, se eu quiser pôr um nome. A unidade básica dela é quilo, tonelada, alguma coisa, e se tem um default. No caso, o default é zero. Mas eu poderia pôr um default. O que significa? Toda vez que eu tenho um default, ele já vai aplicar automaticamente. E eu posso, por exemplo, também pôr um ícone. Por exemplo, nesse caso, esse ícone aqui, toda vez que você vê esse ícone, ó, tá vendo esse íconezinho bem aqui? Opa! Esse íconezinho aqui, ele define o estereótipo. Eu posso definir o meu ícone aqui. E posso mudar a cor também. Então, ele facilita bastante. Eu posso criar profiles e outras coisas. O conector é a mesma coisa. Só que, assim, por exemplo, type é uma string. Aí eu quero escrever qual que é. Ele é aplicado à porta. O wiring é aplicado a um connector. Então, ele tem um RF cable e length. Então, aí a gente vai definindo o nosso sistema, essa arquitetura. Então, aí a gente consegue definir elementos físicos e elementos software. Então, nesse caso aqui, são todos elementos físicos. Eu tenho massa, power, RF, conector, wiring. Então, eu estou modelando fisicamente no sistema. Tá? Então, eu tenho toda essa modelagem. Esse aqui é o System Composer Profile Editor. Ok. Aí aqui. Então, você observa aqui, ó, aquele iconezinho aqui. Então eu venho aqui e tenho isso aqui. Essa abinha aqui, eu tenho como abrir as coisas também, fazer as coisas. Se eu vim aqui, ó, por exemplo, eu tenho o Model Data, Property Aspect, o que eu quero que mostre na minha tela. Depois vocês vão explorando, vai ficando mais fácil. Eu posso aplicar estereótipos, posso selecionar, por exemplo, vários elementos e aplicar o elemento estereótipo, ou fazer aqui por esse prospect editor, ou fazer por esse botãozinho aqui. Aqui são os componentes. Aqui os views, as allocations e updates, certo? Vamos voltar aqui para Small UAV. Observem que eu tenho tudo isso para os outros também. O airframe, se a gente abrir o airframe, a gente tem o que aqui, ó? As wings, a landing gear, a fuselagem, a tail and boom. O que vem no landing gear? Vem o brake. Então, e tem todos eles estão relacionados ao onboard element. Eu posso adicionar mais informações ao estereótipo. Ou não, eu posso criar um estereótipo filho, posso, por exemplo, se eu criar um estereótipo novo, que vem um onboard element, e, por exemplo, eu quero software. Além disso, aí você cria um filho, então você consegue fazer hierarquia de estereótipos aqui. Agora, vamos lá. O que é legal disso aqui? Isso aqui é o nosso sisteminha aqui. O ideal, então, a gente vai fazer o quê? Vamos abrir um environment aqui. Não, é aqui. Ó. Digamos que eu quero vir aqui, ó, e ver quais são os requisitos que está relacionado a isso aqui. Até agora a gente mexeu só com a arquitetura. Então a gente vem aqui.
Opa, cadê o requisitos? A gente pode vir. Peraí, onde está a abinha de requisitos? Requirements. Se eu vim aqui no Apps e vim em Requirements Manager, deixa eu fechar essa interface, eu tenho aqui a minha lista de requisitos. Então, eu tenho aqui todos os meus requisitos do meu sistema. Tá? Como eu falei para vocês, ó, aqui ó, eu tenho os detalhes do requisito. Então, se eu vim aqui, Aircraft Capabilities, então vamos ver no Aircraft Worthiness. O Aircraft Worthiness é um container, ou é funcional ou é information. Ele é um container, ele não é um requisito funcional, ele é um container. O range é um requisito funcional. Então, o range eu tenho aqui, the aircraft shall be controlled for all distance within line of sight. Ele está implementado, tá vendo? Ó, tem azulzinho. O que, que isso significa? Que ele foi implementado pelo propulsion. Ele está aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, o propulsion tem esse botãozinho aqui que se eu clicar eu mostro o show dele. E conforme eu mostrei para vocês, consigo ver, consigo ter essa coisa. Se eu quiser esconder, só vir aqui e dar um hide. Aí tem outros requisitos. Por exemplo, o Rain Conditional, ele não está implementado. Tá? Ele está em branco aqui. Tem outras coisas só. Control Face, Surface e outras. Tem o Fuel, tem o Control Surface Fault Tolerante, Flight Data Record, Flight Identification, todos eles estão sendo implementados. Então, ó, Flight Data Record, Mainboard. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai direto na onde está implementado. Se eu vir aqui, Lights, Flight Support Component, você vai lá. Payload Capabilities. Está implementado pelo Payload. Aí dentro do Payload é Carrying Capability, Payload e outras coisas. Agora observe. Tem toda essa função aqui. Por que esse aqui está implementado pelo Payload e está em branco? Essa é uma pergunta que poderia surgir. Porque esse Payload Capability ele é um container. Ou seja, eu tô falando para o meu sistema que esse 1.3 ele vai ser implementado por esse subsistema. Mas se a gente abrir ele, não está muito implementado não. Só tem esse aqui, que ainda não é dele, que é de um outro lá. Então, como que a gente faz? Para a gente começar a ter implementado, a gente tem que começar a trazer. Então, por exemplo, Retraction System. A gente tem que trazer os requisitos para cá. Então, eu vou fazer um link. Como que a gente linka o requisito? A gente segura aqui, ó. Vem aqui e tudo. Pronto. Aquele requisito está linkado aqui. Aí a gente então começa, ó. Uma parte dele foi implementado. Lembra que estava em branco? Então, se a gente agora payload by data link, sei lá, payload protection. Então, você vai criando os links e vai vendo. Então, você consegue ter essa rastreabilidade do que foi implementado ou não. Então, você tem aqui agora implementado. Então, você tem ele, o payload aqui. Eu posso adicionar comentários, tá? Posso ir dentro do requisito. Se eu quiser meu requisito ou qualquer um outro, eu posso adicionar meu comentário. Vamos ver comunicação, flight control. Então, isso aqui é a parte de requisitos. Eu posso ver os links. Em vez de ver o requisito, eu posso ver o link. Ó. O Pilot Tube Model implementa o requisito 22. O Payload Data Link implementa esse aqui. O Fuel System implementa este daqui.
Então, a gente vai implementando ele. Aqui a gente pode ir mudando o tipo, se ele é confirmado por, derivado, implementado, refinado, relatado, verificado. Verifies. Então, a gente consegue ver ele, ter os racionais. Então, a gente tem tudo isso daí. Certo? Então, vamos continuar no requisito por enquanto. Digamos que eu tenho um sistema aqui, eu tenho aqui uma parte implementada, né? Verificada. Eu quero vir aqui nessa aba e eu quero mudar um layout, ou checar as consistências, compartilhar alguma coisa, ou eu quero uma matriz de rastreabilidade. Então, eu clico aqui no Open Rastreability Matrix e ele cria a nossa Traceability Matrix. Criando aqui. Então, qual é a matriz que eu quero criar? Eu quero esse conjunto de requisitos com o modelo do nosso UAV. Então, se eu venho aqui, eu crio minha Rastreability Matrix. Opa, peraí. Peraí, um segundo, acho que ele não está reconhecendo aqui. Deixa eu abrir pelo Requirements Editor. Se eu vim aqui no Requirements Editor, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Aqui eu consigo fazer Generate Traceability Matrix. É mais fácil do que fazer por lá. Porque lá você tem que... Como tem vários modelos aqui no meu computador, se eu vim em Requirements Editor, seleciono o conjunto, por exemplo, Small Simple AVSLMX, tá? Ou poderia selecionar o outro. Vem aqui, ó, a Report Generate Traceability Matrix. Agora ele vai criar. Ah, tá. Pera um segundo. Ele está confundindo. Não está achando o requisito. Ele não está achando o path do requisito. Só um segundo. Vamos ver. Aí, eu estava selecionando o conjunto de requisitos errado, por isso que estava dando erro. Então, quando a gente põe esse Systemic Requirements, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Quando a gente dá um add, a gente tem que selecionar o conjunto certo. Então, isso aqui é a matriz de rastreabilidade. Tá? Então, a gente tem todo esse conjunto aqui. Então, a gente tem aqui os requisitos e aqui
o, acho que caiu o meu áudio. Alô? Bom, acho que agora voltou. O que eu estava falando é assim, esse aqui é o requisitos versus modelo. Então, esse aqui é a minha matriz de rastreabilidade. Eu consigo, por exemplo, selecionar, eu quero só os funcionais ou não, eu quero só os tipos de componente, ou se eu quero só com um modelo de System Composer, ou se eu quero ports, ou outras coisas. Alô? Vocês estão me ouvindo? É porque caiu aqui. Até pedir desculpa, hoje está uma chuva e está ficando um pouquinho complicado, tá? Bom, o que eu estava mostrando para vocês é a matriz de rastreabilidade. Eu acho que ela deve ter travado a tela. Vamos ver. Acho que tá um pouquinho travado, né? Acho que agora voltou. Bom, vamos dar uma acelerada para ver se a gente consegue aproveitar a internet antes que ela dê piti de vez. Bom, esse aqui é a matriz de rastreabilidade, tá? Então a gente consegue, por exemplo, fazer um highlight, show change links only, por exemplo. Highlight change links, a gente vai mudando essa matriz aqui, ou por exemplo, o que está faltando. E aí aqui a gente pode, por exemplo, fazer o link, por exemplo, eu quero clicar e fazer o link aqui. Clica aqui e fala assim, ó, esse aqui está no Supervisor Control, esse aqui está no outro. Então a gente consegue observar toda essa matriz, por exemplo, tira os filtros e outras coisas mais. E daí a gente pode exportar como um HTML ou criar uma variável aqui, fazer update, por exemplo, e outras coisas mais. Então a gente consegue ter essas informações. O que eu vou pedir para vocês explorarem essa matriz depois aí para vocês entenderem como ela faz. Ela não é difícil, tá? É bem simples. Vou só refazer o passo. Como que faz para gerar a matriz de rastreabilidade aqui? Vocês vêm aqui digamos que vocês abriram o System Composer aqui. Não tem nada de System Composer. Vocês vêm em Apps, abre aqui o Requirements Manager. Aí ele vai abrir essa abinha aqui em cima. Aí vocês vão poder vir aqui, ó, Requirement Editor. Aí vocês vão pegar o Requirement Editor, vai estar lá o conjunto de requisitos que vocês querem. Vem aqui Report e Generate Traceability Matrix. Aí aqui vai abrir essa telazinha aqui. Aí vocês clicam em Add, aí vocês selecionam o left e o top. Por exemplo, se vocês quiserem o left, os requisitos, você seleciona o conjunto de requisitos de vocês.
E no do direita você seleciona o modelo de vocês lá. E aí vocês clicam em Generating Matrix. É bem simples. Não tem segredo. E aí ele vai gerar aquela matriz de rastreabilidade. Aqui, como eu mostrei para vocês, tem os requisitos, né? Ah, tá, deixa eu, tá, requisitos mais fácil. Tava os links. Nos requisitos aqui, ó. Então você tem aqui o Rain Condition, por exemplo, não está linkado em nenhum. O Flight Data Record, então, por exemplo, ele está nessa cor porque ele teve uma mudança, entendeu? Então, se a gente clicar, ele vai direto lá e a gente consegue observar e outras coisas mais. Além disso, uma das funções muito legais, além dessa parte de requisitos, é a gente poder fazer análise. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a análise do modelo. Se a gente vier aqui, Analysis Model, a gente pode criar uma análise do modelo ou abrir o análise view. Vamos criar uma análise de modelo. Quando a gente cria uma análise de modelo, a gente vem e cria Instantiate Architecture Model. Eu acho que isso aqui pode ser bem útil para o pessoal do Clube Design, porque vocês criam sua arquitetura e podem ir fazendo análise. Como que a gente faz? Aqui, né, nessa partezinha aqui, ó, tá? Essa abinha aqui, tá os profiles, os estereótipos que vocês criaram. Se vocês não tiverem, vocês podem criar um, clicar aqui, ó, ele já vai abrir o editor de perfil lá. Se não, é só selecionar. Acho que ele abre aqui, ó. Ele vai falar Close this dialog launch profile, você fecha e abre aquele estereótipo. Aí vocês criam um estereótipo e aplicam, pode criar um novo, um conjunto, e aí vocês aplicam o de vocês. Vou fechar esse aqui. Então vamos voltar lá na análise view. Digamos que eu tenho um modelo, já tenho toda minha arquitetura montada, eu quero começar a analisar ela. Aí digamos, tá abrindo aqui. Tá. Aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Aqui, abriu. Digamos que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma análise com um estereótipo do onboard, por exemplo. Eu quero fazer uma análise com RF Connector. Eu quero RF Wire, sei lá. E aí, eu tenho que criar uma função de análise. Ela não faz análise sozinha, obviamente. Então, aqui, se a gente vier no nosso MATLAB, aqui nessa partezinha, Utilities, eu tenho aqui, ó, Mass Roll Up aqui. Isso aqui é uma função que criou para fazer uma análise. Vocês podem até usar ela como base. Então, eu crio uma função do MATLAB, eu recebo a instância e os argumentos que vocês quiserem. Aí ele faz o quê? Se a instância é um componente, então ele vai fazer uma análise no componente. Ele não vai fazer na porta, ele não vai fazer no cara, ele vai fazer no interface, ele vai fazer no componente. Se a instância que eu estou passando é um componente, e se ela não estiver limpa, então põe massa igual a zero. Aí eu faço um for, ou seja, eu vou pegar todo mundo que é o tilde, né, para baixo. Se ele tiver o valor onboard element massa, eu faço uma soma, ou seja, eu quero pegar a massa de toda a minha arquitetura. Em vez de eu ficar somando uma por uma, eu quero pegar tudo. E se a instância tiver uma área, eu vou setar o valor da massa lá na minha rollup. Um outro exemplo. Se eu quiser fazer o tamanho do RF Harness, é a mesma coisa. Eu crio uma função. No caso, eu estou fazendo para componente, eu poderia fazer para outros. Aí ele vai, por exemplo, vai pegar o tamanho do cabo, RF length, por exemplo. Aí ele vai fazer essa análise. Então vamos lá. Vamos instanciar então. Então eu vou usar a primeira de massa. Abro aqui, venho aqui, Utilities,
mass rollup. Eu não tenho argumentos, então eu não preciso passar nenhum argumento, mas eu poderia colocar argumentos. Eu seleciono qual que é o meu stereotype onboard, tá? Deixa eu ver aqui. Seleciono qual que é a iteration. Nesse caso eu vou fazer de bottom up, de baixo para cima, mas eu poderia fazer o contrário. Selecionar qual que é o modelo que eu vou usar, que esse aqui, esse exemplo, tá vendo esse nome aqui, é o que eu vou pôr aqui. Deixa configurado e põe instantiate. Ele vai abrir esse link aqui, que está abrindo aqui para a gente. Essa análise viewer. Observe essa análise viewer. Então aqui, ó, essa coluna mass é toda a coluna de massa que a gente tem somado. Digamos, observe assim, mas você falou que ia somar todas as massas, eu ia saber a massa de todo mundo, mas eu estou vendo aqui, ó, tem a da backup bateria, tem do Power Generator, mas, por exemplo, o Power Module eu vou ter que ficar somando, ou o Fuel System. Por que aconteceu isso? Porque esses Fuel System, eles não estão com o estereótipo aplicado. Então, eu não tenho aqui a soma, eu teria que aplicar o estereótipo. Então, o que eu tenho que fazer? Digamos que eu quero saber de todo mundo, eu quero saber, eu quero que esse elemento aqui, eu quero somar todo mundo aqui. Então, vem aqui, ó. Como esse elemento aqui não está com estereótipo, então, ó, eu vou adicionar. Legal? Agora ele está com estereótipo. Vou salvo. Vou salvar para... O Angel, esse exemplo, ele é da própria method. É só você... Essa é uma dúvida se eu poderia enviar esse exemplo para você. É só você entrar no Command Window e digitar esse aí que eu estou mandando para você. SLC aí para você. SC Example Small AV. Isso aqui já vai abrir o exemplo, tá? Do próprio MATLAB. Então, todo mundo já deve ter esse exemplo. Uma vez eu colocar esse estereótipo, então tá aqui o MAS, né? Agora eu falei que todo mundo tem que ter. Então eu consigo vir aqui, ó, análises. Vamos fazer a análise novamente. Tá aqui, ó, configura ela. Onboard, mass rollup, bottom up, instantiate. Obviamente, como eu já tinha um instance model, eu vou dar um override. Aí ele vai abrir essa telinha aqui de visualização. Aí eu venho aqui e clico em análise. Aí ele vai fazer essa análise assim. Aí eu observe uma coisa. Ah, mas Eloy, isso aqui ó, tem zero, não era para estar a soma disso aqui? Não. Por quê? Observem que os subsistemas eles estão sem também, tá vendo? Então, por exemplo, o Warframe, eles não estão. Então, eu preciso colocar os estereótipos. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com o estereótipo corretamente. Então, vamos pôr o estereótipo no Warframe também. Aí, ó, ele tá vendo? Vamos dar um update. Agora sim. Agora, observa
que mudou. Então agora a gente tem essa soma. Então eu teria que pôr, vamos pôr mais em todos os componentes aqui, só para a gente ver. Vem aqui no payload, no flight support, o airframe já está, o flight computer, o propulsion também, então, e no supervisório. Então eu coloquei estereótipos para todo mundo. Certo? Com estereótipos para todo mundo, a gente dá um refresh aqui. Aí agora tá. O engine deve dar algum problema para o push aqui que eu teria que pôr dentro de subsistemas, mas é só para a gente entender. Vem aqui, ó, análise. Ó, agora a massa já atualizou. E o legal que é o seguinte, digamos que olha, eu ainda tenho um problema aqui. Qual que é o problema? A minha fuselagem ela não vai pesar 1,7 kg, ela vai pesar 2. Então eu vou por aqui. Na hora que eu coloco 2, eu já dou uma análise, ele já atualiza o meu sistema automaticamente. Ah, não, pera aí. Agora passou, meu small AV pode ter só 10 quilos. Olha, então eu tenho que tirar aqui um pouquinho. Então vamos por 5 aqui. Oh, legal, ainda sobrou, então dá para pôr um 5,5. Legal, então não dá. Então vamos tirar um pouquinho da swing aqui. Vamos por 6. Isso aqui estou só mostrando. Ah, analisou, legal. Chegamos nesse peso aqui. Aí você vai falar, pessoal, o requisito, vou atualizar o requisito da Tail Boom lá. Ela só pode pesar 2,6, a especificação dela. A landing gear, ela é 1,5. A fuselagem 2. Então aí com isso, vocês conseguem performar análises e fazer análise de estudos, fazer análise de trade. Entendeu? Ah, então eu consegui uma mainboard lá do fornecedor X, que é 0,38, do fornecedor Y é 0,5. Então você vai pondo aí, vai mudando e vai atualizando. E toda vez que você já atualiza aqui, ele já atualiza lá no seu arquitetura. Então você consegue fazer todas essas análises sem problema nenhum. A única coisa que vocês vão ter que trabalhar na análise é conseguir fazer essa funçãozinha de análise. Uma vez feita, aí vocês podem pôr a função que vocês quiserem do MATLAB aqui e trabalhar com isso, sem problema nenhum. Podem fazer outros tipos de análise, outros tipos de com outros elementos. Então você vê que análise módulo, só tem que saber trabalhar corretamente com os estereótipos. E tem diversas outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir um exemplo de como que vocês conseguem chegar o nível que vocês conseguem chegar, tá? Eu vou abrir um outro exemplo que faz outro tipo de análise, que é esse aqui, ó. Ele também está no MATLAB Simulink, tá? Ele é do próprio exemplo lá, se vierem exemplos aqui, ó, do System Composer. Aqui é System Composer. Ele, ó, Battery Size Automotive Electrical System Analysis. Então, por exemplo, esse aqui, ele é um exemplo que mostra como que você faz análises do seu modelo. No caso que ele tem essa arquitetura, tem essas análises, então você tem aqui o modelo, que tem aqui a função que você vai analisar, e ele vai analisar, por exemplo, o número de dias para a bateria descarregar 30%, total cranking, tudo isso aqui. Então, esse aqui é um exemplo.
Então, se eu abrir ele aqui, ó, der um edit aqui, ele mostra. Então, aqui ó, é o System Composer dele. Isso aqui ele fez no MATLAB para poder automatizar bem a análise, né? Ele faz a análise, nesse caso, top-down, utilizando o compute load e um objeto e display results. Então, esse aqui, ó, se a gente abrir, Open Compute, ele é uma classe e ele tem essa função aqui, ó, número de dias para discharge. Ele faz essa equação aqui. Então, se eu rodar isso aqui rapidinho para vocês, vai aparecer aqui embaixo aquela análise nossa. Ele abriu aqui o System Composer e fechou, porque tem BD Close. Então, ele tem aqui, ó, Keyload, Discharge, Cracking Hash, Total Cracking Current e CCA de Specify Bater. Então, você consegue fazer as análises mais complexas possíveis aí com o System Composer. E aí, para a gente finalizar, aí vai entrar a pergunta assim, ok, e como que eu linko isso com o Simulink? Eu não consigo, por exemplo, vir aqui, digamos assim, eu quero criar todo esse sistema aqui, eu quero criar um modelo dele. Bom, eu não consigo, tá vendo? Ó, não tem jeito. O que que eu faço? Se eu tiver aqui para o mainboard, se eu abrir a mainboard, ó, não tem nada aqui dentro, não tem nenhum outro componente. Então significa que ela é atômica, ou seja, ela é única. Se eu vier na mainboard aqui, o que que eu vou ter? Eu tenho um software relacionado a essa mainboard, então eu quero criar um modelo. Botãozinho direito, Create Simulink Behavior. Na hora que eu crio Simulink Behavior, eu ponho o nome que eu quero, Model Name, Mainboard, qual que é o dicionário? Ok. Ele já cria o ambiente Simulink para a gente. Aí ele aparece aqui, ó, tá vendo? A carinha aqui, ó, o desenho do Simulink. Então, se eu vir aqui e der 2 cliques, ele já relacionou um modelo. Aí tá as entradas e saídas já configuradas no meu sistema. E aí é só eu vir aqui em Simulation e aí fazer o meu modelo aqui, Library Browser, fazer toda aquela coisa. Então vem aqui. Ah, mas onde que ele salva? Ele salva aqui, ó. Mainboard, tá vendo? Mainboard SLX. Ele salvou um arquivo. Eu posso abrir ele aqui direto. Ele abre aqui. Mas ele já está linkado à minha arquitetura. Então eu consigo fazer isso e linkar. Certo? Então tem toda essa coisa. Aí vocês podem me perguntar. Nossa, Eloy, mas legal, eu adorei o System Composer, mas eu já comecei o meu modelo Simulink. Então eu vou ter que fazer tudo isso na mão? Não. Você pode vir aqui, ó, extrair a arquitetura de um modelo. Então, se você já tiver um modelo Simulink, por exemplo, esse aqui é um exemplo que mostra isso. Deixa eu abrir ele para vocês verem. Digamos que você já tem um modelo. Ah, está difícil, eu quero extrair a arquitetura do meu modelo. Eu já tem modelos existentes, já comecei com o Simulink. Como que eu faço? Vou mostrar para vocês. Está carregando aqui. Ele vai fazer o quê? Então, eu venho aqui. O que a gente precisa fazer? A gente tem System Composer, .extract architecture from Simulink, o nome do modelo e o porindo. Aí, como que a gente quer arranjar o sistema. E abre o modelo. Aí, esse modelo aqui, que era Simulink, virou uma arquitetura. Entendeu? Eu vou mostrar aqui isso para vocês rapidinho. Ele só está abrindo aqui o. Acho que está dando uma tela ali. Aqui.
Então, esse aqui é um modelo. Não vou rodar ele, porque ele tem essa parte de realidade virtual, e então a intenção não é eu ver o modelo. Digamos que você tem um modelo aqui. Esse aqui, ó. Ele tem os passenger switch, daí você tem um modelo de um carro. Do controle para evitar o traveamento da mão. Você tem o Power Window Control System, o Windows System, o Word. Digamos que você tem lá todo o seu modelo Simulink bonitinho, ó, com subsistemas. Tem o Power Window Control. Ó, tem todo esse modelinho, o controle aqui, ó, tá todo modelado. E então, digamos, Otário, que eu tenho um modelo, eu vou precisar fazer tudo? Não, não vai precisar fazer tudo. Você vai vir aqui, ó, e vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e digitar System Composer, Extract Architecture Model from Simulink. Tá? O nome do modelo e o PowerArt. Aí, se eu digitar, ele vai fazer a extração do modelo para o System Composer. Ele demora um pouquinho. Ele está busy, ele demora um pouco, obviamente, que ele vai estar lendo aqui toda essa parte. E aí ele vai trabalhar e vai gerar a nossa arquitetura. E aí você consegue trabalhar com ela. Então, abriu bastante tela, ficou um pouquinho lento. Então, daqui a pouco ele extrai essa arquitetura. E aí fica fácil, por exemplo, o pessoal que tem dificuldade, vai tiver dificuldade, está muito difícil o System Composer. Como que eu faço? Começa no Simulink, então, se estiver mais habituado, faz um modelo base com seus subsistemas, e aí você usa essa técnica de extrair a arquitetura do modelo Simulink. E aí, quando você for para extrair a técnica de arquitetura, aí fica mais fácil de você vou criar os estereótipos e outras coisas. Porque realmente não é tão simples trabalhar assim, sem desse jeito, tá? Mas dá para. Não é simples pensar em engenharia de sistemas. Esse que é o grande problema. Tá uma tela aberta aqui. Tá abrindo aqui, ó, o modelo extraído. Ele extraiu automaticamente aí o modelo do Simulink e transformou numa arquitetura. Ele está terminando de. Pronto. Tá aí o nosso modelo de arquitetura. Bom, uma vez feito o modelo, aí é só trabalhar aqui, uma vez feita a arquitetura, né? Só ir trabalhar a arquitetura extraída do modelo Simulink hoje às 11h34. Então aí é só ir trabalhando, mexendo com os estereótipos e vendo os problemas. Certo. Acho que tem muito mais funcionalidades, tá? Acho que até pelo tempo era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Uma sugestão que eu vou dar para vocês. Entrem no site ou no Documentation System Composer. Aqui tem, além da documentação, tem tudo isso.
vem exemplos. Os exemplos que eu mostrei para vocês estão todos aqui, então não preciso mandar para vocês, está tudo aqui nos exemplos, é só clicar, Módulo Arquiteto, clica aqui, ele vai mostrar para você como abrir o exemplo. Aqui. Ou view Command Window, ou clica aqui, é o mesmo exemplo aqui. Ele tem mais coisas passo a passo ensinando aqui, vocês podem seguir, ó. Tem essa parte da análise que a gente fez, certo? Tem outros, ó, como fazer link tracer requirements, outras coisas, alocar requisito, fazer aquela do battery size, extrair o modelo esse aqui, extrair o modelo do Simulink, tudo isso. Então a ideia é essa. A pergunta do Ricardo que 2020 já não tem essa extensão dada para a gente adicionar. Se não tiver essa extensão e precisar adicionar, entre em contato com a gente por e-mail, que a gente vê o que a gente pode fazer, certo? Só para a gente finalizar aqui, então a gente mostrou esse UAV, tem essa parte de automatizar a construção, como que a gente extraiu a arquitetura, tem como a gente exportar os modelos também, outras coisas que estão lá nos exemplos, as análises, isso aí. A pergunta do Caio se tem diferença na versão Linux, não tem diferença não, funciona normal. Eu sei que é bastante informação, ficou, às vezes também a internet não colaborou, ficou um pouquinho truncado. Pessoal, estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda e-mail aí que a gente responde, tira as dúvidas rapidinho, sem problema nenhum. Não sei se tem mais alguma dúvida aí, pessoal. Se tiver, eu estou à disposição. Agradeço aí o pessoal Ítalo, aos organizadores do Clube Design pela oportunidade de estar mostrando essa ferramenta. E tenham um ótimo dia, boa competição a todos e dúvidas, entrem em contato com a gente. Muito obrigado.